Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje você confere um cenário diferente. Pois é, nós estamos em reforma e aqui o programa vai ser realizado no auditório do Campus Natal Central. O tema do programa de hoje é um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pela Câmara Federal, esse projeto que visa reestruturar o ensino médio. E vale lembrar também que o programa Educação em Pauta é uma parceria da Covídeo, Coordenação de Videoproduções do Campus de Educação à Distância, juntamente também com o Programa de Educação Profissional do IFRN. Hoje nós temos no nosso programa dois professores doutores que vão discutir esse tema, né? Nós temos a participação do professor Dante Henrique de Moura, ele que é professor do Instituto e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional. Nós temos também a participação do professor Ronaldo Marcos de Lima Araújo. Ele é professor da Universidade Federal do Pará e também coordena um grupo de estudos sobre educação e trabalho. Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso programa. Olá, Bruno, é um prazer estar aqui mais uma vez na Educação em Pauta para discutir um tema importante para a instituição e para a educação brasileira. Professor Ronaldo, seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite. Eu espero que a gente possa ajudar a refletir sobre um projeto de grande impacto, se vier a ser encaminhado e aprovado, de grande impacto para o ensino médio e a educação profissional brasileira. Pois é, antes da gente entrar especificamente nesse projeto, quais mudanças ele pode acarretar, gostaria que a gente pudesse fazer uma introdução de como é essa oferta do ensino médio oferecida hoje no nosso país. O professor Ronaldo pode começar? Olha, hoje o ensino técnico, ele tem várias possibilidades de oferta, várias formas de articulação com o ensino médio. O ensino técnico ele pode ser ofertado na forma integrada, ou seja, com matrícula única, onde o estudante faz o ensino técnico e o ensino médio. Ela pode ser ofertada também na forma concomitante, ou seja, um aluno faz ou na mesma instituição ou instituição diferente, o ensino médio e o ensino técnico ao mesmo tempo, ou subsequente. O aluno que concluiu o ensino médio, ele faz o ensino técnico. Eu acho que o que é importante destacar é que o ensino médio é a etapa de conclusão da educação básica. Então, ela tem que consolidar um processo de formação que permita ao indivíduo uma inserção madura na sociedade. Então, é como se a escola, o sistema educacional, entregasse à sociedade cidadãos com capacidade de compreender os fenômenos da natureza, de compreender os fenômenos sociais. Quer dizer, a educação é básica por conta disso, porque ela deve assegurar consolidar uma formação que é básica para todos. Tá certo? Então, é importante a gente destacar que seja o ensino médio, sem incluir o técnico, seja o ensino técnico na forma que ele vier a ser ofertado, a função é sempre esta: assegurar uma formação de tal nível que permita ao indivíduo uma inserção com dignidade na sociedade adulta. Perfeito. Seria também esse alicerce para o ingresso no mundo do trabalho, não é isso, professor Dante? Retomando o que o professor Ronaldo coloca, o ensino médio como última etapa da educação básica, e a educação básica sendo aquela que é considerada na própria Constituição e na LDB como um nível educacional que garanta o pleno exercício da cidadania, ela não pode estar completamente dissociada das discussões do mundo do trabalho. Ela não obrigatoriamente tem que formar um profissional, mas ela não pode estar afastada completamente da discussão sobre as questões do mundo do trabalho. Eu queria retomar uma questão que eu considero relevante nessa discussão, é que o ensino médio, por essa característica de última etapa da educação básica, né, e essa sendo considerada a educação mínima necessária para a garantia do pleno exercício da cidadania, a compreensão de mundo e uma preparação também para a inserção no mundo do trabalho, que é um espaço de muita disputa, né? O ensino médio, por essa característica, sempre foi um espaço de muita disputa. O ensino médio ele deve ser prioritariamente voltado para preparar o sujeito para a continuidade de estudos em nível superior. O ensino médio deve preparar o sujeito para o mercado de trabalho. Na verdade, a discussão que se tem é no sentido de que ele nem é uma coisa nem é outra. O ensino médio, ele como última etapa da educação básica, ele tem que garantir a possibilidade de continuidade de estudos,
a possibilidade de inserção no mundo do trabalho e a partir de uma compreensão completa e integral das relações sociais e de produção. Então, esse é o ensino médio pelo qual se luta. O ensino médio brasileiro hoje é assim? Não. Né? Não, porque não se garante para todos o acesso de forma igualitária. Nem se garante para todos, e aqueles que têm acesso a uma extrema focalização. Ele é fatiado em vários tipos de oferta. E, a partir de muitas lutas, de muitas discussões, conseguiu-se, no final de 2011, ao longo do ano 2011, aprovar novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio que apontam para a perspectiva de se avançar na direção desse ensino médio igualitário para todos e que garanta isso que a gente vem discutindo. Essa resolução foi aprovada em maio de 2011 no Conselho Nacional da Educação. Em janeiro de 2012, homologada pelo Ministério da Educação e, de uma forma provocando uma certa surpresa na comunidade acadêmica, nos professores, em quem estuda e quem atua no ensino médio, sendo aprovadas as diretrizes em janeiro de 2012, em março do mesmo ano, se cria uma comissão na Câmara Federal para estudar uma reformulação do ensino médio, cujas diretrizes curriculares nacionais acabavam de ser aprovadas há 2 meses antes, e apontando nessa direção da perspectiva de poder apontar para o ensino médio que fosse igualitário para todos, englobando essas funções que a gente vem discutindo. Essa estranheza que nos causa a criação dessa comissão, que como fruto do trabalho dessa comissão saiu um relatório e um projeto de lei de alteração completa, estruturante na forma como o ensino médio é hoje não materializado na prática, mas apontado por essas diretrizes curriculares nacionais homologadas em janeiro de 2012. Professor Ronaldo, falando sobre essa diversidade do ensino médio, né? É uma diversidade que já vem há um longo tempo, né? São várias ofertas, como o senhor vinha falando, e realmente você considera que é um alicerce interessante, pensando nessa disseminação, ou então nessa democratização do acesso ao ensino médio? Porque, afinal, essa nova diretriz significa que existe uma parcela que não está satisfeita com a situação ideal. Bom, eu acho que, de forma bem clara, para mim, o ensino médio serve para formar para a vida. E o nosso ensino médio não forma para a vida. Ora forma para o vestibular, ora forma para um mercado de trabalho, ora não forma para nenhuma coisa nem para outra. Certo? Então, isso daí é de conhecimento público. Seja em que forma vier a ser ofertado, deve assegurar isto. O ensino médio deve assegurar a todos os cidadãos uma formação que lhe permita ter uma inserção social com dignidade. Tá certo? Então, quando a gente fala de um ensino médio que garanta a todos condições iguais, a gente não está querendo descartar a possibilidade de que o ensino médio, em diferentes situações, tenha especificidades. Eu sou de uma região que tem suas especificidades, sou da região amazônica, que tem especificidade, tem diferença em relação ao Nordeste, tem diferença em relação ao centro-sul do país. Então, algumas especificidades há de ter o ensino médio ou a escola, mas essas especificidades elas não podem significar a negação a um processo formativo que assegura a formação do indivíduo para a vida produtiva, para a vida social, para a vida política, para a vida artística, ou seja, qualquer forma de oferta do ensino médio tem que assegurar essas diferentes dimensões, e não tem assegurado. Em relação a este projeto de lei, as diretrizes curriculares nacionais, ela previa isso. Aí o projeto de lei que está sendo proposto agora, já, contraditoriamente, não aponta para essa direção. E este projeto de lei, a meu ver, talvez o principal pecado dele seja não pelo que ele apresenta, mas pelo que ele não apresenta. Porque, ao ler o documento, a gente observa que as principais recomendações são quanto à organização curricular. Só que a gente não vai resolver o problema do ensino médio no Brasil mexendo em currículo apenas.
E quais seriam, então, alguns tópicos que deveriam ser? Precisa de mais recursos, não se faz omelete sem ovos, não é isso? É preciso de dinheiro. Por que os IFs têm um ensino público de qualidade? Porque tem um custo aluno bem maior do que as redes públicas estaduais. Então é preciso investimento, é preciso gestão compartilhada, é preciso que as famílias, gestão compartilhada não é fazer eleição para diretor apenas. Gestão compartilhada, gestão democrática é fazer com que as famílias participem da vida da escola. Quanto mais a família participa, maior é a possibilidade de que aquela escola oferte um ensino de qualidade para os seus jovens, para as suas crianças. Então é preciso formação de professor, é preciso valorização do professor. Não é também só formação, é valorização. E valorização é remuneração, é qualificação, mas é reconhecimento da importância do professor. Professor, também. E numa linha complementar ao que o Ronaldo está colocando, é preciso compreender os movimentos e as disputas que estão aí em jogo. E eu quero reiterar a questão preocupante que para nós é o fato de que, em janeiro de 2012, nós temos diretrizes curriculares nacionais aprovadas depois de muita luta, depois de muita disputa no âmbito do Executivo, e que apontam nessa direção, né? Que não se vai se garantir o ensino médio igualitário para todos de um momento para outro, mas é uma sinalização nessa direção, né? Garantindo uma base unitária comum na perspectiva da formação humana integral, unilateral, politécnica, tendo trabalho, ciência, tecnologia e cultura como eixo estruturante, e podendo haver a integração a uma formação profissional, mas garantida essa base unitária comum. 2 meses depois, há um movimento, a partir daquele discurso, né, na grande mídia e a partir dos interesses do grande empresariado, de que há um apagão no ensino médio. Então, ao seu ver, realmente essa disputa entre o Estado e o ambiente privado que vem a com certeza, ela está permeando, né, essa discussão, não tenho a menor dúvida. Então, o que é que acontece? Ao invés da comissão ser criada no Congresso Nacional para dizer, olha, temos novas diretrizes curriculares, apontam nessa direção que interessa para a sociedade brasileira e para a classe trabalhadora, vamos discutir como a gente pode materializar essas diretrizes da melhor maneira possível, né? Que é exatamente na direção do que o Ronaldo acaba de colocar, das condições de infraestrutura, de financiamento, de professores, de carreira, de prédios adequados. Não, ao invés de se discutir como materializar as diretrizes recém-aprovadas depois de muita discussão, o processo é no sentido contrário, para atender a outros interesses. E aí, entrando agora no que Ronaldo coloca, que as diretrizes, o maior problema, as diretrizes não, o projeto de lei decorrente do relatório da Comissão Especial da Câmara, o maior problema é centrar toda a possibilidade de reforma no ensino médio na organização curricular, e esquecendo esses outros aspectos. E aí o que é pior, o que o documento aponta com relação à organização curricular é para pior, na nossa visão, do que está nas atuais diretrizes que estão vigentes. Por exemplo, nas diretrizes vigentes, como a gente colocou, que se aponta para essa perspectiva do ensino médio igualitário, considerando as diferenças, mas de uma base comum igualitária, né, de todo o ensino médio, um dos elementos da organização curricular que o projeto de lei aponta com base no relatório é que no 3º ano do ensino médio haveria uma separação dos estudantes em três grandes opções formativas: ciências da natureza, ciências humanas ou formação profissional. Então, ao invés de se ter a educação básica como algo comum e igualitário para todos, já aponta para uma precipitação, uma antecipação da escolha por um determinado caminho e depois vincula o acesso ao ensino superior a uma dessas áreas escolhida pelo estudante no 3º ano, limitando exatamente a opção de formação, reduzindo a opção, não fortalecendo a perspectiva da unilateralidade, mas apontando na direção da unilateralidade. E fragmentando. E fragmentando exatamente o ensino médio, que é toda uma luta no sentido contrário. Ok, professor, a gente vai fazer uma pausa, né? E você que está em casa, não sai daí. Já já o programa Educação em Pauta volta.
A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Voltamos no intervalo com o programa Educação em Pauta e continuamos a conversar sobre um projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional para a reformulação do ensino médio. E eu continuo a conversa com o professor Dante Henrique Moura e também com o professor Ronaldo. Professor Dante, no bloco passado a gente estava falando sobre a questão do currículo, né? Será que realmente essa reformulação e fragmentação de um currículo já no ensino médio ela vai ser interessante para esses alunos? Tendo em vista, lógico, de concepções até do próprio senso comum, de que por ser jovem, talvez eles não tenham uma maturidade adequada já para fazer uma escolha em uma área de conhecimento. E o que é mais grave nisso tudo é que o processo histórico de luta pela garantia do ensino médio que seja igualitário para todos, ela é rompida plenamente com essa proposta, caso ela venha a ser aprovada, porque ela já segmenta esses estudantes a partir da terceira série do ensino médio. E tem um elemento aí também complicador, que é o seguinte: nós temos hoje a possibilidade do ensino médio integrado, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que é uma experiência que está em curso, que não foi avaliada, que é uma experiência recente, que mesmo com muitas dificuldades, há alguns avanços. A própria rede federal, que tem o ensino médio integrado como a sua oferta educacional, digamos assim, nucleadora, né? Precisa estar atento, porque em sendo aprovada essa proposta, esse ensino médio acaba. Acaba porque o que ele prevê lá no último artigo do projeto de lei é que as atuais formas de oferta do ensino médio, que não se enquadrem naquelas que estão propostas aqui, tem 3 anos para as instituições se ajustarem a elas. Então, uma proposta como o ensino médio integrado, que aponta nessa direção dessa formação politécnica, ela passa a ser abortada por esse projeto de lei. Um outro elemento é uma vinculação muito estreita entre o ensino médio como sendo uma etapa exclusivamente de preparação para o ensino superior, porque ele também prevê o fatiamento do Enem. O projeto de lei traz que o Enem, em sendo aprovado esse projeto, ele seria aplicado não apenas ao final do ensino médio, mas ao final de cada série do ensino médio. E isso vai, evidentemente, pautar os conteúdos. E o Enem é um exame que serve para quê? Para o acesso ao ensino superior. Então, aí está mais ou menos clara a vinculação disso. E não obriga todos os estudantes a fazerem. Então, aqueles estudantes que fizeram a opção pela formação profissional, por exemplo, podem ser induzidos a não fazer o Enem. E esses estudantes estarem sendo induzidos a continuar exatamente apenas como um profissional técnico de nível médio. Então, esse é um elemento. Agora, eu queria só fazer uma pequena precisão nesse processo histórico, é que, na verdade, o projeto de lei não foi encaminhado ao Congresso Nacional. A proposta de projeto de lei é fruto do relatório daquela comissão especial que foi criada para a reformulação, e a Câmara Federal encaminhou para o ministro da Educação o relatório com uma proposta de projeto de lei sugerindo que o Executivo encaminhe esse projeto de lei para o Congresso Nacional. Isso não foi feito ainda. Então, a gente está num momento muito propício para discutir e questionar o Executivo, no sentido de que o Executivo não encaminhe esse projeto de lei com esse conteúdo, porque ele é contrário, inclusive, às próprias diretrizes homologadas pelo Ministro da Educação, 2 meses antes da comissão cujo trabalho resultou nesse relatório. Foi pode ser feita, então, essa, digamos assim, essa participação de professores ou pessoas que comungam com essa ideia para ir contra essa proposta de lei? Olha, nós temos,
professor Dante falou no início que o ensino médio é objeto de muita disputa, né? E quando a gente fala de disputa é porque diferentes setores da sociedade pensam que o ensino médio deve servir para diferentes coisas. Eu diria que esse projeto de lei, ele atende principalmente aquelas empresas que querem um profissional especificamente treinado, uma coisa específica, antecipando o ingresso dos jovens no mercado de trabalho. Acho que não interessa para os jovens, porque o que a gente quer para os nossos jovens, para os nossos filhos, para os jovens das nossas famílias, para os nossos jovens, é uma formação a mais ampla possível, a mais duradoura possível, a mais consistente possível. É isso que a sociedade, que as famílias querem para os seus filhos. E é por isso que a gente está lutando. E é contra isso que esse projeto vai, porque esse projeto ele antecipa a formação, ele diminui o tempo de formação da educação básica. Na prática, a educação básica encerra no 2º ano. E não só encerra no 2º ano, ela vai se especializar muito cedo. Então, não interessa aos jovens, não interessa às famílias, tá certo? Principalmente aos jovens das classes populares, que só tem na escola, talvez, a possibilidade de construir, de ter acesso ao patrimônio cultural da humanidade. Então, ou seja, são formas de entender o ensino médio que estão em disputa. Existe um abaixo-assinado disponível na internet que está sendo feito, que é um abaixo-assinado que está no site Petição Pública, que é não ao PL proposto pela Comissão Especial de Reformulação do Ensino Médio. É um abaixo-assinado que está sendo coletado assinaturas para ser encaminhado à Presidência da República, ao Ministério da Educação, à Câmara dos Deputados e ao Conselho Nacional de Educação. Ou seja, é uma forma da gente se posicionar. Mas não só isso, é necessário que os professores, que os estudantes, que os pesquisadores se envolvam primeiro, reconheçam que o ensino médio novamente pode vir a ser objeto de reformulação. E é fundamental que os principais sujeitos sejam ouvidos, ou seja, os professores e alunos que fazem ensino médio. Okay. Professor Dante, esse abaixo-assinado vem com algumas argumentações do tipo de que o ensino médio, por exemplo, seja ofertado de forma integrada apenas diurno, não é? Bem como, talvez, sobre a oferta do ensino de jovens e adultos, possibilitando apenas que jovens com mais de 18 anos possam ter ou exercer algum tipo de ensino, né, e ter acesso ao ensino médio noturno. Então, como é que ficam, ou quais são as outras críticas que a gente pode fazer desse tipo de segregação ou de proibição que esse novo projeto ele possa ocorrer? Esse é outro dos graves problemas do relatório do projeto de lei. Ele desconhece um dado concreto da realidade brasileira, que é que 78% da população economicamente ativa no Brasil começa a trabalhar antes dos 18 anos de idade. Então, grande parte dos jovens que fazem o ensino médio fazem trabalhando, tá? E tem menos de 18 anos de idade. Então, esses jovens, para poder continuar seus estudos e fazer ensino médio, muitas vezes eles precisam estudar à noite antes dos 18 anos de idade. E o projeto de lei, ele elimina com essa possibilidade do ensino médio noturno poder ser frequentado por jovens com menos de 18 anos de idade. Então, não é que nós desejamos que os jovens comecem a trabalhar muito cedo. Não. A nossa utopia é que deixe de ser um luxo, né, só permitido aos estratos das classes média e alta, apenas estudar até os 18 anos de idade e muitas vezes apenas estudar até os 24, 25 anos de idade quando conclui o ensino superior. Não é isso que a gente está defendendo. O que se defende é um avanço na perspectiva de que, desde de ser um luxo das classes médias, as classes populares também têm o direito de só estudar até os 18 anos de idade. Mas a realidade concreta é diferente. E não é a nossa vontade apenas que vai transformar a realidade. Esses sujeitos são sujeitos concretos, que têm menos de 18 anos de idade, que estão trabalhando, que se esse projeto de lei for aprovado, eles não vão poder fazer isso. Vão ter que ocupar o trabalho necessário e o estudo, né? E isso interessa a alguém, que não são esses sujeitos. É a outras pessoas que isso interessa, a outras forças. Ok, professor. E professor Ronaldo, existem outras críticas dentro desse projeto de lei que a gente possa citar?
Olha, em particular, são as críticas que têm a ver com a forma de organização curricular do colocado. Tem um aspecto positivo para a gente não... que é o fato de estar sendo prevista um alargamento do tempo do ensino médio. Ou seja, se prevê um ensino médio com um mínimo de 7 horas. Então, esse é um aspecto positivo. Agora, não está sendo colocado, não está sendo garantido, não está sendo observado como vai ser este tempo a mais na escola. Porque a realidade das escolas brasileiras hoje é uma realidade de escolas pobres, escolas que não têm espaço. Então, e na maioria das vezes são escolas que, como se diz na linguagem docente, de cuspigis. Tem o professor e o aluno e o professor que se vira na sala de aula, sem laboratório, sem. Então, se for alargar o tempo desta escola sem condições, então, imagino que a escola vai continuar desagradando aos jovens. Porque se para uma parte da juventude é um tormento ir para a escola, porque a escola não tem atrativos, porque a escola não atende aos anseios da juventude, você simplesmente alargar este tempo e fazer como muita escola faz, deste tempo a mais, apenas reforço escolar nas mesmas condições. Quer dizer, a escola já assume o seu fracasso. Porque, olha, a gente não está conseguindo ensinar nas 4 horas, então a gente vai botar mais 3 horas para ensinar a mesma coisa das 4 horas. Me parece que é apenas um dado quantitativo de mostrar a evidência de que ele está mais tempo. E aí, nesse sentido, existe uma diferença, né? Educação integral e escola de tempo integral. Exatamente, quer dizer, a ideia, e o relatório mistura isso, a ideia de educação integral é uma ideia de uma educação inteira. Não é uma educação de tempo inteiro, é uma educação que assegure acesso a uma cultura inteira. Mas eu queria fazer uma pergunta para o professor Dante. Professor, então quais são os próximos passos que a gente possa tomar em relação ao estudo, em relação à própria pesquisa, ou a perspectiva do que vem a acontecer mais para frente? Eu acho que é importante que essas discussões, elas penetrem o cotidiano da escola, que é onde vai repercutir caso esse projeto de lei ele venha a ser aprovado. Então, as redes estaduais, principalmente onde há a maior oferta do ensino médio, mais de 90% da oferta do ensino médio brasileiro ocorre nas redes estaduais. A própria rede federal é um espaço qualificado para essa discussão, inclusive porque é uma rede que, em sendo aprovada esse projeto de lei, vai ser fortemente afetada a sua principal oferta educacional, que é o ensino médio integrado, que, conforme se coloca aqui exatamente no último artigo do projeto de lei, ele coloca que, de forma a manter a continuidade dos estudos dos alunos matriculados no ensino médio quando da publicação dessa lei, serão mantidas pelo prazo de 3 anos para o ensino médio regular, articulado com a educação profissional e o ensino médio noturno nas condições de oferta atuais, ou seja, por 3 anos. E depois de 3 anos a gente estaria entrando numa nova forma do ensino médio integrado. Eu queria só colocar uma última reflexão, que é fruto do projeto de lei também, que é outro equívoco, ao nosso ver, para ser ameno com as palavras, é que toda proposta de expansão, principalmente da educação profissional, o relatório vincula a parceria público-privada com o Sistema S no âmbito do programa Pronatec. Isso mostra uma desresponsabilização do Estado com a oferta da educação profissional, que já vem se materializando nos últimos anos, né? Com transferência de dinheiro público para a iniciativa privada, oferecer, mediante a concepção que lhe interessa de formação humana, a formação dos jovens brasileiros. E o Estado se eximindo de assumir essa responsabilidade e, além disso, financiando a esfera privada para que faça da maneira que lhe interessa. Certo, professor Dante, professor Ronaldo, muito obrigado pela participação. E você que está em casa, não esqueça que o programa Educação em Pauta é transmitido pela TV Câmara todos os sábados às 10 horas da manhã, com reapresentação também aos domingos. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.